E aí, meus queridos cinéfilos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o João Pedro. Estamos de volta aqui para mais um vídeo no canal do No Cinema com o João Pedro. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um dos 10 indicados ao Oscar de melhor filme de 2024, que acabou de entrar nos cinemas agora quinta-feira, que é Zona de Interesse, escrito e dirigido pelo Jonathan Glazer. Bom, primeiramente, ele é uma coprodução internacional entre o Reino Unido, a Polônia e os Estados Unidos, e ele é um filme inteiramente em língua alemã. Isso acabou levando à qualificação dele como melhor filme internacional representando o Reino Unido. Ele é um filme que é baseado livremente no romance de mesmo nome do Martin Amis, que foi publicado em 2014. Baseado livremente, o que eu quero dizer com isso? Ele não é uma adaptação 100% fiel e direta do livro, mas ele pega alguns aspectos e molda eles na direção que o diretor desejar. Então, não é uma adaptação 100% fiel ao livro, mas pega ali alguns aspectos que estão presentes no romance. E ele conta a história do comandante nazista Rudolf Hess, que realmente existiu na vida real, que ele tenta construir uma vida perfeita para a esposa e para os filhos, enquanto eles moram do lado do campo de concentração de Auschwitz, pelo qual o Rudolf é responsável por supervisionar. Bom, o meu interesse surgiu, por zona de interesse, pela performance do filme no Festival de Cannes. Todo mundo que estava lá falou que ele era um dos 3 melhores filmes que foram exibidos naquela edição do festival. Não é novidade que ele ganhou tanto o prêmio do júri quanto o prêmio da crítica, que é tipo o segundo e o terceiro lugar dos prêmios do Festival de Cannes. E o que ainda atiçou o meu interesse para ver foram as indicações ao Oscar, onde ele conseguiu 5 indicações, incluindo melhor filme e melhor direção. Além desses dois, ele também conseguiu ser indicado a melhor roteiro adaptado, melhor filme internacional, representando o Reino Unido, e melhor som. Então, eu estava muito animado para ver se realmente era essa Coca-Cola toda, e acabou que porque Zona de Interesse se destaca entre a multidão de filmes do Holocausto, não somente por focar exclusivamente no ponto de vista dos nazistas, mas por tratar o horror de Auschwitz de forma implícita, majoritariamente através do som, tanto que a gente não vê nenhuma cena do campo de concentração em tela. E isso acaba injetando uma banalidade notável no dia a dia dos personagens e uma frieza que perpassa todos os aspectos do filme, sejam eles narrativos através do roteiro, sejam eles performáticos através das atuações, ou sejam eles técnicos através do visual e das qualidades sonoras do filme, né? E o fator que faz o filme funcionar é justamente a maneira com que o Jonathan Glazer faz seus personagens enxergarem os horrores que eles causam diretamente ou indiretamente. E isso, como eu disse, é refletido em todos os aspectos do filme. Bom, vamos por partes. O roteiro. A narrativa ela é essencialmente minimalista, porque nada de grandioso acontece na duração bem concisa de 1h40 do filme. Ele foca muito nas coisas banais do dia a dia do Rudolf e da Hedwig, né? Mas o irônico é que essas coisas acabam não sendo banais, porque no fundo, tipo assim, no som do outro lado da cerca, a gente consegue ouvir os horrores de Auschwitz. E mesmo com que as cenas retratem visualmente coisas banais no dia a dia desses personagens, a mente do espectador muitas vezes vai direto para Auschwitz, imaginando o horror que está acontecendo lá, mesmo não tendo nenhuma cena ali que represente visualmente a situação do campo. E isso é o suficiente para causar um arrepio na alma do espectador, né? E além de destacar a tranquilidade e a naturalidade com que os personagens tratam os horrores que eles causam, uma coisa bem interessante que o Jonathan Glazer faz é explorar a eficácia das ideologias dos nazistas, né? Em especial nas crianças, quando elas são introduzidas a isso de uma forma muito prematura.
E tem uma cena perfeita nesse filme que faz um paralelo assustador entre a fábula de João e Maria e a situação do Holocausto, né? A situação dos campos de concentração. Porque, como todo mundo sabe, a fábula de João e Maria, né? A versão sombria dela, pelo menos, termina com João e Maria empurrando a bruxa para dentro de um forno onde ela é queimada viva. E isso tem um paralelo assustador com o cenário do Holocausto, né? O cenário dos campos de concentração. E isso me assustou muito e é simplesmente tipo impressionante ver como é que os nazistas conseguiram se apropriar de contos de fadas, de coisas que surgiram há gerações atrás para adequar isso no cenário ideológico do nazismo e, por fim, doutrinar as crianças nesse ponto de vista. É uma coisa aterrorizante e que me impressionou muito pelo quão tipo assim, eficaz que provavelmente deve ter sido na mente das crianças, né? É uma coisa que realmente é impressionante. Porém, mesmo com o tom desolador da trama, tem ali alguns vislumbres tênues de humanidade em certos personagens. E às vezes é feito de forma bem sutil, como se fosse um lembrete, assim, tipo como se eles estivessem acordando de um transe e eles realmente reconhecem o horror que eles causaram, seja de forma direta ou indireta. E por fim, na narrativa a gente tem o final, que é enigmático. Eu não vou falar nada sobre ele para não dar nenhum spoiler, mas é uma coisa que pode parecer muito desconexa do restante do filme. Mas é uma coisa que é tão ambígua, é uma coisa que a gente não sabe exatamente o que acontece, a gente não sabe exatamente o que os personagens estão pensando nesse final, que acaba abrindo ali um leque para interpretações. E é uma coisa muito fascinante que o Jonathan Glazer consegue fazer, e por isso eu acho que ele mereceu muito essa indicação a melhor roteiro adaptado, por ter adaptado livremente o romance do Martin Amis. Bom, a mesma frieza, a mesma indiferença com que o Jonathan Glazer faz os seus personagens terem em face aos horrores do Holocausto no roteiro e na direção é refletido perfeitamente nas atuações do Christian Friedel como o Rudolf Hess e a Sandra Hüller como a Hedwig, a esposa do Rudolf. Bom, a maior proeza que esses atores conseguem fazer como esses personagens é fingir através das atuações deles que tudo está bem, quando tudo claramente não está bem. Então, horrores estão acontecendo do outro lado da cerca e eles ali estão vivendo uma vida pacífica, uma vida tranquila, e isso é assustador para mim pelo menos. Essa naturalidade, essa naturalidade com que os personagens conseguem lidar com esses horrores é simplesmente desumano. E tem alguns momentos onde as coisas fogem do controle do Rudolf e da Hedwig. E é aí que eles perdem a cabeça. E é aí que o espectador é relembrado de quem eles realmente são. É um momento que o Jonathan Glazer meio que para e faz a gente pensar, esses personagens são nazistas mesmo. Tem uma parte que é bem tipo natural. Eu não lembro se a Sandra Hüller tava com alguma companhia na mesa. Eu só lembro que a personagem dela chama a empregada e a empregada vem, tira uma xícara com um pires da mesa, né? E ela vai virando e andando embora. E aí a Sandra Hüller chama o nome dela. E aí quando ela vira, dá pra ver claramente que o pires estava tremendo nas mãos dela. É uma coisa bem sutil, mas é uma coisa que mostra perfeitamente o quão assustadores e ameaçadores esses personagens são. Por isso eu acho que tanto o Christian Friedel quanto a Sandra Hüller foram roubados de indicações ao Oscar a melhor ator e melhor atriz coadjuvante, respectivamente, né? Porque
eles conseguem lidar com essa dupla personalidade, né, de viver uma vida, entre aspas, perfeita e de serem quem eles realmente são. É uma dicotomia ali perfeita que reflete de forma magistral a performance dos dois, e ia ser um baita ano para Sandra Hüller, porque ela já está indicada ao Oscar de melhor atriz por Anatomia de uma Queda, e ter uma indicação extra ao Oscar de melhor atriz coadjuvante por Zona de Interesse ia ser uma coisa linda de se ver. Mas infelizmente não rolou. Mas vida que segue, né? E por fim, nos aspectos técnicos, visualmente, na direção de fotografia, na direção de arte, no figurino, na maquiagem, todos esses aspectos referentes ao visual conseguem refletir, simular muito bem a vida perfeita que o Rudolph e a Hedwig querem construir para os filhos. A gente vê muitos tons predominantemente brancos, tem muitas vezes que todos os personagens estão vestidos de branco, e isso indica a uma pureza que esses personagens certamente não têm. E é uma coisa tipo assim, bem irônica e bem assustadora, para falar a verdade. Tem algumas partes muito interessantes filmadas com câmeras termais durante o período noturno, que adicionam um viés muito simbólico de humanidade à trama. Inclusive, essas partes são inspiradas em uma pessoa que o Jonathan Glazer realmente conheceu. Depois que vocês assistirem ao filme, eu recomendo que vocês pesquisem sobre isso, porque é uma história fascinante. O design de som é perfeito. Esse filme é uma aula de como fazer design de som, porque a gente tem ali um contraste doloroso entre o visual, que é banal, que é cotidiano, que é, entre aspas, normal, e o som que a gente escuta claramente do outro lado da cerca, no campo de concentração. Sons de gritos, sejam eles de alemães ou de prisioneiros, sons de tiros, e tudo isso é tratado como se fosse um som ambiente, como se fossem os pássaros cantando para o Rudolph e para a Hedwig, os sons que eles adoram escutar, porque eles não têm reação a esses sons. É isso que assusta mais em relação a esses personagens. E é uma coisa que o design de som consegue fazer de forma perfeita, indicação super merecida ao Oscar de melhor som, mesmo que Oppenheimer tenha aí uma ameaça muito grande. Eu espero que os votantes do Oscar estejam pelo menos divididos aí entre Oppenheimer e Zona de Interesse. E por fim a gente tem a trilha sonora original da Mica Levi, que foi cruelmente injustiçada no Oscar, que é o único aspecto de Zona de Interesse que não esconde sua verdadeira natureza. São faixas enervantes, são faixas distorcidas, são faixas que realmente causam um arrepio na alma, né? Muito parecido com o trabalho que a Mica Levi fez em Sob a Pele, também do Jonathan Glazer. E foi uma coisa que, mesmo que apareça muito pouco, merecia muito mais reconhecimento. É uma coisa muito mais original do que, por exemplo, a trilha sonora do John Williams para Indiana Jones 5, que foi só uma reciclagem dos temas dos filmes anteriores. É uma coisa que merecia muito mais reconhecimento do que uma trilha do John Williams, mesmo que seja do John Williams. E é isso. Então, resumindo, Zona de Interesse é um filme de holocausto com uma abordagem dolorosamente original que destaca a frieza e a indiferença com que os nazistas tratavam os horrores do nazismo, né, os horrores do holocausto. E essa é uma direção que é refletida perfeitamente no roteiro, nas atuações do elenco e nos aspectos técnicos. Bom, é um dos 5 melhores indicados ao Oscar de melhor filme de 2024, só perde para Assassinos da Lua das Flores, Vidas Passadas, Anatomia de uma Queda e Pobres Criaturas. Para mim é um filme incrível, é um filme que você vai ficar sem palavras quando você vai sair do cinema. É claro que eu fecho aqui com uma nota 10 de 10. É um filme maravilhoso, vocês não vão se arrepender. E eu realmente espero que vocês sintam o mesmo que eu senti ao sair da sessão. Tipo, eu fiquei sem palavras. Sinceramente, eu fiquei sem palavras. Então,
É isso, minha gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram desse vídeo, curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal porque vai ter muita coisa legal. Depois eu vou gravar um vídeo de todas as novidades que eu desejo trazer ao canal em 2024. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Falou!